Amém. Essa noite a gente não poderia deixar de falar, é claro que sobre as mães, né? Então essa data que é comercial, é uma data que serve para a gente parar para pensar. Pensar sobre essa virtude de Deus. Porque as mulheres, irmãos, elas sofrem de uma masculinização do mundo. O mundo é gerado na figura masculina. Por isso que tem tantos movimentos, movimento feminista, movimento de igualdade. Isso tudo é um grito de desespero para que as mulheres possam ocupar o lugar que lhes é devido. Porque a Bíblia nos diz... vou deixar os meninos acalmarem lá, fechar a porta, aleluia, senão a gente não consegue, amém. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, a Bíblia diz, e Deus criou o homem, macho e fêmea o fez. Então, para se ter a visão plena de Deus, a visão plena da criação de Deus, é necessário trazer a consciência de que é um homem e uma mulher. Porque se a gente olhar para a Bíblia, a história da mulher, ela já começa pela própria Bíblia, ela já começa a ser uma história desafiadora. Começa em Eva. Quem é Eva? Eva é a mulher que pecou. Eva é a mulher que errou, que conversou com serpente, que foi dar ouvido para o diabo. Já começa por ali, a descaracterização do papel da mulher, porque numa sociedade machista, numa sociedade masculinizada, cada vez mais masculinizada no sentido literal, de ser realmente a implantação de um machismo, a Bíblia começa então a ser usada para dar respaldo e tirar a mulher do lugar que ela deveria ocupar. Porque a mesma Bíblia que diz que a Eva foi a mulher que conversou com a serpente, foi a mulher que pegou do fruto e que ofereceu para Adão, também não se esqueça que é a mesma Bíblia que diz que Deus disse para essa mulher, Ele disse, da tua descendência nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Aí a gente vai olhando para a história e vai vendo o cenário das mulheres. Nós vamos para Abraão. Quando chega em Abraão, Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias do mundo, e eu te farei pai de multidão. E a Sara era o quê? Estéril. Mais uma vez, parece que a mulher atrapalha o processo do homem. Aí vai para Rebeca, a mulher de Isaac. A história continua da multiplicação. Isaac é o filho da promessa, e Rebeca era o quê? Estéril. Mais uma vez parecia que a mulher estava atrapalhando o homem. Só que a gente se esquece que a mulher que era estéril se tornou mãe de filhos pela graça de Deus. Que a mulher que não podia conceber segundo os olhos humanos não poderia ser alvo de crítica, mas deveria ser alvo de louvores a Deus, porque foram portadoras de milagres e geraram. A semente bendita de Deus. Numa sociedade onde o próprio Deus é conhecido como um Deus homem. Deus Pai. Jesus, o Filho, homem. O Espírito Santo, homem. E tudo isso a gente criou e a gente vai colocando isso na cabeça achando que isso é uma verdade. Quem masculinizou a Bíblia, quem deu sexo para a Bíblia foram os homens.
Porque o mesmo Deus que diz que é Pai, também diz que nos gerou nele antes da fundação do mundo. Então Deus engravidou. E Deus nos gerou. Quem masculinizou a Bíblia foram os homens. Assim como tem muita gente tentando feminilizar a Bíblia. E fez Deus o homem, macho e fêmea o criou. Então, mães, vocês que estão aqui essa noite, gravem bem essa frase durante essa ministração, porque no final você vai entender. Bendito é o fruto do teu ventre. Eu vou repetir porque teve só uma mãe que prestou atenção. Bendito é o fruto do teu ventre. Amém? Amém. Agora eu quero que você abra um texto. 1 Reis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 17. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti, que eu não tenho nada além de ti, nada além da promessa, Aleluia. tua promessa. Sim, Jesus. Diz assim. Vamos ler o 16 primeiro. Volta um para mim, por favor. 1 Reis 3:16. Consegue voltar? Pessoal da mídia lá, por favor. Amém. Diz assim: naquele tempo se apresentaram a interceder. Você está nesse versículo? Está certo, meu filho? Certo. Naquele tempo se apresentaram a interceder diante do rei Salomão duas mulheres que eram prostitutas. E disse uma das mulheres: eu te suplico, ó Senhor meu, eu e essa mulher vivemos numa mesma casa, e eu dei à luz estando ela na casa. E depois de 3 dias de haver eu dado à luz, também deu à luz essa mulher enquanto estávamos juntas na casa. E nenhum estranho estava conosco na casa, senão somente nós duas. Mas o filho dessa mulher morreu durante a noite, pois ela se deitara sobre ele. E ela se levantou à meia-noite, enquanto tua serva dormia, e tomando meu filho do meu lado, ela o colocou no seu seio, e o seu filho morto a pôs em meu seio. Ao me levantar cedo de manhã para amamentar o meu filho, vi que ele estava morto, mas ao observá-lo mais atentamente pela manhã, não era meu filho, que eu havia dado à luz. Então a outra mulher disse: não sucedeu assim, meu filho é o vivo, e o teu filho o morto. Porém a primeira disse: não é assim, teu filho é o morto, e o meu filho é o vivo. E elas discutiam diante do rei. Então o rei disse: traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei ordenou: partam o menino vivo em 2, e deem a metade para uma e a outra metade à outra. Mas a mulher de quem era o filho vivo disse ao rei, porque suas entranhas se comoveram por causa de seu filho:
Suplico-te, ó Senhor meu, dê a ela um menino vivo, mas de modo algum o matarás. Porém, a outra disse, que não seja nem ti e nem para mim, pode cortar. O rei respondeu dizendo, dai àquela o menino vivo, de modo algum o matem, ela é sua mãe. Essa história é uma história que nos faz pensar muito. Por quê? Porque o texto começa dizendo que haviam duas mulheres, haviam duas mães. Ontem, quem veio aqui participar do chá de mulheres, quem esteve aqui no coffee break das mulheres, viu a pastora Jaqueline ministrar sobre alguns tipos de mulheres, tipos de mãe. A mãe amiga, a mãe tigre, né? A mãe leoa, a mãe amiga. São vários tipos de mãe. Mas com certeza essas duas mães aqui habitam em uma mesma mãe. Toda mãe, se não prestar atenção, ela tem essas duas mulheres dentro de si. Duas mulheres que estavam num embate. Duas mulheres que estavam num processo onde um filho havia morrido porque a mãe deitou em cima dele. E então ela vai lá e rouba o filho da outra e diz que o filho vivo é dela e que o morto é da outra. Então essa história é levada diante do rei Salomão, o homem considerado o homem mais sábio de toda a existência da humanidade. Mas essa história ela tem algumas observações que nós precisamos fazer, principalmente num dia como hoje, que é Dia das Mães. O primeiro ponto a gente observar nesse texto é que um filho foi roubado. Quando que esse filho foi roubado, irmãs? Quem leu o texto ali? Quando que esse filho foi roubado? À noite. À noite, enquanto a mãe dormia, o filho foi roubado. O mundo está pronto a roubar os nossos filhos. O mundo está pronto a tragar os nossos filhos para si. O mundo está pronto a roubar de você o presente que Deus te deu. Mas o segredo disso não é você poupá-lo do mundo, não é você livrá-lo do mundo, é você prepará-lo para o mundo. Porque eu vou dizer uma coisa para você: uma hora vai escurecer, uma hora eles vão se deparar com as trevas do mundo, uma hora vai ser noite para o seu filho, e nessa hora que vai ser noite para o seu filho, para que ele não seja roubado, vai ser necessário que ele tenha tido na vida dele, na casa dele, uma mãe que não dormiu, uma mãe que não ficou de boca aberta achando que está tudo certo, uma mãe que não pensou que o menino na escola sendo assediado por ideias erradas está normal, uma mãe que não observou que o filho está se cortando dentro de casa, uma mãe que não observou que a filha está deprimida, uma mãe que não observa que o filho às vezes não consegue comer mais na mesa, uma mãe que não consegue observar que às vezes o filho não dorme à noite, ou que às vezes está em más companhias e está mudando o seu jeito de falar, está mudando o seu jeito de vestir, está mudando os seus horários de ficar dentro de casa. Uma mãe que no meio da noite, que são as trevas que o mundo está impondo para tragar os nossos filhos, para roubar os nossos filhos, infelizmente existem mães que dormem. Existem mães que estão olhando para essa situação e estão dizendo: está tudo certo. Ah, mas a sua filha engravidou com 13 anos. Normal. Hoje em dia é normal. Ah, mas o seu filho está transando com a namorada, ele tem 14 anos. Não, é normal. Normal. Ah, mas seu filho está andando com o pessoal da galera ali, está fumando maconha. Não, é normal, o que tem? Todo mundo fuma. Mães, acordem. Existe uma noite sobre nós.
Existem umas trevas que estão se impregnando sobre os nossos filhos. Está escurecendo, mães. Está escurecendo, mães. Não é hora de dormir, é hora de vigiar. Porque a Bíblia diz que não se acende uma candeia e se coloca embaixo da mesa, mas se acende uma candeia e se coloca no alto da casa, para iluminar todos aqueles que estão ao seu redor. Essa candeia acesa são as mães. Essas candeias acesas são as mães que geraram e que Deus está acendendo nessa geração para iluminar a vida dos seus filhos. A Bíblia conta uma história de uma mulher que perdeu uma dracma. A Bíblia diz que ela tinha 10. Talvez você é mãe de mais de um filho. Talvez você é mãe de 4 filhos, 3 estão na igreja e 1 não está. 3 estão fazendo faculdade e 1 não está. 3 estão trabalhando e 1 não está. E você tem olhos só para aqueles que estão fazendo tudo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, ainda que você tenha 10 dracmas, se uma se perder, acenda a luz da casa. Se uma se perder, acenda a luz da casa. Assim como essa mulher acendeu a luz da casa, e a Bíblia diz que quando ela acendeu a luz da casa, ela viu que estava tudo sujo. Talvez esse filho problemático dentro da sua casa é simplesmente um alerta para você acender a luz. É só um alerta para dizer para você, você está achando que está tudo certo, porque você está vendo o movimento certo. Tem 9 dracmas com você, uma se perdeu. E talvez você não está conseguindo ver que até as 9 que estavam com você está no meio da sujeira, está no meio da bagunça, está no meio da desordem. São filhos que não têm carinho, não têm afeto, não têm diálogo, estão rompendo na vida sozinhos. E às vezes Deus vai lá e faz você perder um. Às vezes vai lá e um é o alvo da denúncia. Um que vai lá é o que desvia. Um que vai lá é o que vai para o outro lado do mundo, que começa a te escandalizar, que começa a te passar vergonha. Sabe por quê? Porque Deus quer que você, mãe, acenda a luz dessa casa para você ver a desordem que está aí. Que essa noite você não seja a mãe que dorme, porque o filho foi roubado durante a noite. Deixa eu te fazer uma pergunta, mãe. Quanto tempo você tem gastado em oração em favor dos seus filhos? Quanto tempo você tem jejuado em favor dos seus filhos? Eu sei que tem mães aqui que devem estar falando assim, não, eu oro. Não, eu jejuo. E você acha que você está orando para Deus cuidar do seu filho? Você acha que o seu jejum é para Deus cuidar do seu filho? Não. A sua oração é para Deus mudar você para o seu filho. O seu jejum é para Deus quebrar você para o seu filho. Porque a oração que Deus ouve não é a oração que Deus faz para mim. A oração que Deus ouve é Deus faz em mim a mãe que o meu filho precisa que ele tenha. A oração de uma mãe com os joelhos no chão não é uma oração de invocação de um poder divino. É uma oração de quem quer ser transformado para ser imagem e semelhança do Deus que o seu filho precisa. Não gaste seu tempo dormindo, mãe. Tem mães que estão dormindo num mundo consumista, um mundo que impõe para você que você tem que fazer cirurgia plástica, você tem que ter dinheiro demais, você tem que fazer demonização facial, você tem que fazer escova depressiva. O mundo hoje diz isso, faça, irmã, não tem problema, é bonito. Mas por favor, não troque seus filhos por isso. Não fica dormindo achando que a vida é essa. Olha, nós estamos enfrentando um problema muito sério no Brasil e em todos os lugares do mundo. Hoje tem muitas mães solo, mães solteiras, e elas estão desesperadas para arrumar um marido. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, mãe, essa noite. Não durma nesse ambiente. Você não precisa de um marido, um macho. Macho até um cachorro tem. Você precisa de um homem. Você precisa de um pai.
Agora, para você ter um pai dentro de casa, você precisa ser mãe. Porque um homem assume a responsabilidade da paternidade de um filho que não foi ele que gerou, quando ele vê que tem uma mãe materna dentro de casa. Uma mãe que não trocou a criação dos filhos pela vaidade de achar que precisava arrumar alguém a qualquer custo, mas que zelou pelo filho a ponto de um homem de verdade se interessar por ela, por saber que ela tem caráter. Não durma nesse ambiente, mulher, porque senão você vai correr o risco do seu filho ser roubado. Esse filho foi roubado à noite, e sabe o que aconteceu quando ela acordou de manhã? Ela olhou e falou assim: esse menino não é o meu. Irmãs, o que eu vou falar aqui é muito duro, difícil de ouvir e difícil de viver. Nós estamos aqui na igreja há 10 anos. A gente acompanha algumas pessoas há muito tempo. Tem muitas mães que os seus filhos praticamente cresceram dentro da igreja. Participavam de ministério, foram apresentados ao Senhor. Mas as mães resolveram dormir. Dormir nas suas vaidades, dormir nos seus interesses, dormir no seu orgulho. E os meninos precisando da mãe, precisando de alguém que desse direção, precisando de alguém que colocasse eles no lugar certo, mas ficaram dormindo. Sabe o que aconteceu? Chegou um belo dia, a mãe acorda, olha para o filho e fala: esse não é o menino que eu apresentei lá na igreja. Esse não é o menino que participava de ministério. Esse não é o menino que ia de domingo comigo lá na igreja. Não é mais, esse aqui não é mais o meu filho, não é o meu filho. Meu filho era um filho vivo, apresentado a Deus, mas hoje eu estou vendo um filho morto. Porque o filho vivo foi roubado enquanto você dormia. Em nome de Jesus, que Deus desperte as mães dessa igreja nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, isso são ciclos na nossa vida. Às vezes nossos filhos são roubados de nós. Irmãos, eu sei que hoje é dia das mães, mas eu queria aproveitar, porque a Bíblia diz que a gente deve confessar os nossos pecados. Eu queria hoje, publicamente, pedir perdão para minhas filhas, porque em 10 anos de igreja, não foi nenhum nem 2 dias que as minhas filhas foram roubadas do pai. Quero pedir perdão para minha esposa, porque às vezes a igreja, o ministério vira nossa amante, e às vezes a gente está dormindo deslumbrado com o movimento que está acontecendo, e os nossos filhos estão sendo roubados de nós. Os nossos filhos estão sendo penalizados pela ausência do pai, pela ausência de marido dentro de casa, pela ausência de prioridade sobre a família. Eu estou falando isso aqui para vocês como um pai dessa casa. Em nome de Jesus, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer, irmão. Não precisa você sacrificar ninguém. Aquilo que Deus tem para fazer sobre a sua casa, Ele vai fazer. Não precisa sacrificar a sua família, não sacrifique seus filhos, não sacrifique seu casamento, não faça isso. Não faça isso. Porque o dia que Deus pediu Isaac para Abraão, Abraão foi obediente a Deus, mas Deus não deixou Abraão sacrificar Isaac, Ele proveu o cordeiro. Às vezes o sono, do deslumbre das coisas que a gente quer ter e quer ser, tem feito os nossos filhos ficarem órfãos de pais vivos, de mães vivas. Então acorda, porque eu falo que Deus é muito bondoso com a minha casa. Ontem foi a primeira vez que a Luísa ministrou um trechinho aqui, a primeira vez que ela veio para a igreja num púlpito. A minha filha mais velha, eu não tive muito contato com ela,
A Carol agora está fazendo faculdade em outro lugar. E Deus, foi muito misericordioso com a nossa casa, comigo, principalmente comigo. Porque eu e a Jaqueline, não por ela, mas mais por mim, a gente poderia sim ter acordado um dia e tomado um susto. E às vezes eu, em vez de olhar para Ana Luísa como eu olhei ontem, uma menina aqui falando da importância da mãe, segundo aquilo que Deus é, eu poderia acordar e olhar para ela e falar: não, essa não é a menina que eu batizei. Porque ela poderia estar se prostituindo, estar totalmente desviada, usando droga. Ela poderia estar nesse lugar, ela só não está pela misericórdia de Deus. Porque Deus ainda é bom. Porque Deus ainda é bom. Mas não corra esse risco. Não corra esse risco. Vigie. Fique alerta a seus filhos. E o outro filho, da outra mãe, é o filho que estava morto. Como que esse filho morreu? Como que esse filho morreu, irmãos? A mãe deitou sobre ele. Esse filho morreu pelo peso. Pelo peso colocado sobre os filhos. Mães, o problema que você está vivendo não é culpa do seu filho. O problema que você está vivendo no matrimônio, o problema que você está vivendo sem o matrimônio, o problema que você está vivendo talvez de uma gravidez solo, o problema que você está vivendo financeiro, o seu filho não tem culpa. Ele não tem culpa. Não coloque o peso sobre ele. Os filhos estão carregando o peso dos pais nas costas. Pais falando, brigando na frente dos filhos, falando de divórcio, falando de matar um ao outro. Maus exemplos. Pais dando mau exemplo para os filhos. Esse peso não pode estar sobre os nossos filhos, sabe por quê? Porque esse peso vai matá-los. Porque esse peso vai matar os nossos filhos. Crianças tendo que ter conversa de adulto, porque os pais acham que eles têm que ouvir. Tem uma coisa terrível na vida, irmão. Eu já passei por esse ambiente aí. Eu vou dar um conselho para vocês. Por favor, o dia que você brigar com seu marido ou que você brigar com a sua esposa, não vai falar mal para o seu filho. Por favor, não faça isso. Não vai lá falar assim: sua mãe é isso e isso. Não, seu pai é isso e isso. Não faça isso. E se porventura você viver um divórcio, por favor, mães, não crie os seus filhos falando mal dos pais, ainda que você pense isso dele. Mas deixe o seu filho crescer e ele mesmo tirar suas conclusões. Não faça isso. Não faça isso. Homens, não falem mal das mães, das esposas, para os seus filhos. Porque você está pondo um peso sobre eles. Sabe o que vai acontecer? Vai morrer. Vai matar a fé. Sabe o que eu vejo? Isso eu falo muito com a liderança dessa igreja, mas a liderança é uma amostra da comunidade, né? Eu vejo muita gente falando mal da igreja, na frente dos filhos. Fala mal de pastor, fala mal de líder. Aí quer que o filho tenha fé. Meu filho, você tem que ir para a igreja. Ele fala: Deus me livre. Não é lá que você falou que esse pastor não presta? O que eu vou lá fazer o quê? Meu filho, você tem que orar. Aí ele vai olhar e falar assim: mas essa irmã da intercessão não é aquela que você falou que era fofoqueira? Hã? Meu filho, vamos no culto lá hoje, vai ter uma celebração. Ele vai olhar e falar assim: não, mas lá quem vai pregar não é aquele pastor que você falou que é ladrão? Nós estamos matando nossos filhos. Nós estamos colocando peso sobre eles. Os filhos vão morrer. Irmão, falar mal de professor. Aí você quer que seu filho quer ir para a escola. Mães, por favor, em nome de Jesus, facilita a vida da educação de seus filhos. Na minha época, que eu era criança, não faz muito tempo,
Se eu falasse que eu não ia para a escola, eu apanhava. Você vai, por que você não vai? Não, eu estou doente. Não, você toma, na época não tinha nem dipirona, era Melhoral. AS. Você está rindo porque você tomou também. Tomava o remédio, tinha que ir para a escola. Não tinha essa conversa, irmão. Nós tinha que ir. E aí se eu chegasse lá e falasse mal da professora. Um dia eu caí na bobeira de falar para... Gente, um dia eu caí na bobeira de falar que a minha professora de português não sabia me ensinar. Porque eu não estava aprendendo a escrever na velocidade que os meninos escreviam. Aí a minha mãe ficou brava e falou assim: você não está aprendendo? Eu falei: essa professora também não sabe ensinar. Sabe o que ela fez? Ela foi lá, chamou a professora e falou assim: ó, ele falou que a senhora não está sabendo ensinar, mas eu tenho certeza que é ele que está com preguiça de aprender, então agora você dá um jeito. Irmão, eu passei 4 horas escrevendo sem parar, assim, ó, por fim a mão estava até tremendo, assim, ó, de escrever. Pergunta se eu sei escrever ou não sei. Daquele dia aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre na minha vida. Foi assim, puf, assim, eu aprendi a escrever na mesma hora. Hoje não. Hoje se chegar e falar assim: aqui a professora falou que não sei o que, não sabe me ensinar. A mãe vai lá brigar com a professora. Ah, minha filha, não cai nesse conto da carochinha não. Conversa com seu filho. Não cai não. Cai não. Mães, não coloca peso. A responsabilidade de educar os filhos são dos pais. Posso ouvir um amém? Amém. Esses dias para trás, eu não me lembro quem foi uma pessoa que me abordou quando estava bem inflamado esse tema sobre ideologia de gênero. Foi bem na época que estava bem inflamado assim. Aí alguém chegou para mim e falou assim: e agora, pastor? Porque se for colocada a ideologia de gênero, como é que você vai fazer? Eu falei assim: olha, eu vou te falar o que eu vou fazer. Agora, se você vai fazer, é um problema seu. O que você vai fazer? Eu falei assim: nos meus filhos, quem ensina sou eu. Eu não estou dependendo do Estado para ensinar para os meus filhos. Quem ensina os meus filhos sou eu. Ainda que eu não estou tendo muito tempo, ainda que eu sou relapso, mas eu vou dizer uma coisa para você: eu não espero do Estado aquilo que é responsabilidade minha. Se o meu filho falhar nisso aqui, a culpa não é do Estado, a culpa é minha. Porque a gente terceiriza tudo, não é, mães? Olha a cara das mamães. Terceiriza ou não terceiriza? Sabe por que vocês terceirizam? Porque vocês são filhas de Eva. Quem aqui é filha de Eva? Levanta a mão, quem é filha de Eva aqui? Olha, não tem nenhuma filha de Eva aqui? Que coisa engraçada. Não, irmã, por favor, levante a sua mão, assim. Amém. Quem aqui é filho de Eva? Não, os homens não é não? É também, levanta a mão, todo mundo, aleluia, glória a Deus, todo mundo aqui é descendente de Eva. Como é que a Eva procedia? Como é que foi a história da Eva? Deus foi falar com ela, e ela falou assim: essa culpa não é minha, é da serpente. Aí a culpa ficou na serpente, a serpente está com a culpa até hoje, que não tinha ninguém para ela passar, sobrou só nela. Mas ela terceirizou. Por favor, mães, não coloquem peso na vida dos seus filhos. E para a gente encerrar, durante esse processo, foram 2 situações e 2 reações diferentes. A primeira reação da mulher que dormiu em cima do filho, a reação dela foi a seguinte: pode cortar esse menino no meio, nem para mim, nem para você. Eu já ouvi uma frase que eu tenho certeza que foi o diabo que escreveu e assinou: entreguei o meu filho para Deus. Ai, meu Jesus. E essa situação? Já entreguei para Deus. Não, você entregou para o capeta, você entregou para Satanás o seu filho, você não entregou ele para Deus, você entregou para o diabo. O dia que você tirou a mão, você falou igual essa mulher: quer saber? Pode fazer, corta esse menino no meio, não estou nem aí. Porque a reação de uma mãe verdadeira é a reação da segunda mãe, da mãe do filho vivo. A mãe do filho vivo lutou pelo filho,
Quando ela pegou o filho morto no braço e ela viu que o filho dele estava vivo, que o filho dela estava vivo, ela não falou corta no meio, ela foi diante do rei. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, sabe onde você vai resolver os problemas dos seus filhos? Diante de Deus. É diante de Deus que você vai chegar lá e você vai falar com Deus. É você que vai falar para Ele o que está acontecendo. É você que vai pedir para Ele te instruir a respeito do seu filho. É você que precisa ir lá diante de Deus e falar assim: olha, eu estou com esse problema, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou com um filho morto no braço, mas eu sei que o meu filho é vivo. Porque muitas mães estão com o filho morto no braço e estão conformadas com o filho morto. Estão conformadas em dizer: morreu, acabou. Não, não acabou. Não acabou. O filho que Deus te deu é um filho vivo, é um filho que tem vida dentro dele. Foi diante do rei para lutar. Aí o rei falou assim: então pega a espada e corta no meio. Sabe o que essa mãe fez? A mãe verdadeira, a mãe do filho vivo. Ela falou assim: pode entregar ele para ela. Não mata ele não. Porque uma mãe que é semelhante a Deus, ela é carregada de compaixão. É uma virtude que Deus tem. É uma mãe que diz assim: olha, para que o meu filho viva, eu abro mão dos meus interesses. Para que o meu filho viva, eu abro mão de ganhar a discussão. Para que o meu filho viva, eu abro mão do meu direito. Pode entregar a ele, desde que ele fique vivo. Isso é compaixão. Quando eu falo de compaixão, não tem como eu não me lembrar de Maria. Maria, a mãe de Jesus. A menina de 13 anos que foi visitada pelo Espírito Santo. A menina de 13 anos que estava desposada para casar com José. A menina que o Espírito Santo visitou e disse: agraciada és tu, mulher, com 13 anos. Tem um filósofo que diz que a menina já nasce mãe e o menino nasce filho, e se deixar ele fica filho a vida inteira. Eu já fui filho demais da Jaqueline. Só que a Jaqueline não precisa de um filho, ela precisa de um marido. Então, homens, vocês nascem filhos, mas vocês precisam se tornar homens, marido, porque a mulher já nasce mãe. A mulher já nasce mãe. Maria com 13 anos. 13 anos o Espírito Santo diz para ela assim: agraciada és tu, mulher. Bendita és tu entre as mulheres, porque bendito será o fruto do teu ventre. Uma menina de 13 anos, que morava nos arredores da cidade. Uma menina pobre. Uma menina que, além de ser mulher, era pobre, e tinha 13 anos, e já estava comprometida. Nós não estamos falando aqui de uma menina que era da realeza, nós estamos falando de uma menina que era praticamente da favela, se a gente fosse usar os termos de hoje. Uma menina que ninguém olhava para ela, uma menina que não tinha voz para nada. Deus vem, manda um anjo e diz assim: agraciada és tu, porque bendito será o fruto do teu ventre, porque você vai gerar o Filho de Deus, e o Filho de Deus, o nome dele será Jesus, e ele será o Salvador do mundo. No ventre de quem? De uma menina, de uma mulher, uma mãe. Uma mãe. Sabe o que mais me admira em Maria? É que a Maria agora, que era a menina que ninguém olhava, a menina que criada naquele sistema, naquela época a mulher não podia conversar. Ela recebe uma notícia de que agora ela ia gerar o Filho de Deus. Sabe o que ela podia ter feito? Ela podia sair dali com a mão na barriga, começar a andar no meio das pessoas lá assim, e falar assim: você não olhava para mim, agora ó,
Sabe quem está aqui na minha barriga? Filho de Deus. Sabe quem vai nascer de mim? O seu Salvador. Mas Maria não fez isso. Porque Maria foi escolhida não porque Deus queria levantar ela com fama. Maria foi escolhida porque Maria tinha um instinto de maternidade. Porque Maria sabia o que era ser mãe. Porque quando ela concebeu, quando o Espírito Santo veio e falou assim, você vai conceber, ela não perguntou assim, quando que eu vou ficar famosa? Ela perguntou assim, mas como que vai ser isso? Porque eu nunca tive com homem nenhum. Maria fez uma pergunta. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, estão aqui, vocês homens e mulheres. Uma fé que não pergunta não é fé. Uma fé que não pergunta é religião. Porque a fé que é fé verdadeira conversa com Deus. Maria fez uma pergunta. Ela falou assim, como é que vai ser? E o Espírito Santo disse, você descerá sobre ti o Espírito Santo, e você conceberá. A Maria ficou assustada. Porque duas coisas acontecem com quem recebe uma visitação real de Deus. A primeira coisa que acontece é que você fica alegre demais. Mas a segunda coisa é que você tem medo. A Bíblia diz que todos aqueles que estiveram diante de Deus temeram. Então, se você está recebendo a visita de Deus e não tem temor de Deus, talvez não é Deus que está te visitando. Porque a Bíblia diz que Maria temeu. E quando Maria temeu, o anjo disse para ela assim, a tua prima Isabel está gerando um filho na velhice. Aí o que a Maria disse? Ela pensou, eu vou para a casa da minha prima. Por quê? Porque lá também está acontecendo um milagre. Então se está acontecendo um milagre no meu ventre, eu também vou para lá. Porque lá está acontecendo um milagre no ventre dela. Eu vou lá para aprender com Isabel. Só que ao chegar na casa, elas não tinham conversado. Irmão, naquela época não tinha WhatsApp. Ao chegar na casa, ao encontrar com Isabel, Isabel já recebeu Maria e já disse assim, bendita és tu. Bendita és tu entre as mulheres, porque você está gerando o meu Salvador. E a Bíblia diz que João Batista saltou no ventre de Isabel quando viu Maria. Maria, em Lucas capítulo 2, a Bíblia conta um cântico que Maria cantou. E no cântico Maria libera uma frase. E ela diz assim, o meu Senhor se lembrou de mim. Sabe o que Maria estava dizendo? Estava dizendo para vocês mães aqui hoje, que o filho que veio para o ventre de vocês é porque o Senhor se lembrou de vocês. É porque o Senhor se lembrou da menina, mãe solteira, que foi agredida pelo marido, que foi abandonada pelo pai da criança. Porque Deus se lembrou da mãe que tem que trabalhar, às vezes em 2 empregos, para poder cuidar dos filhos. Ele se lembrou daquela mãe que está dentro de casa ali, muitas vezes, cuidando da casa e do marido, pondo o seu tempo na família para cuidar dos filhos. Muitas vezes não tem voz, às vezes não consegue se maquiar, não consegue sair de casa, não consegue fazer uma unha, porque está envolvida no processo, e às vezes se sente oprimida, mas ela lembra do cântico de Maria, e diz, louvado seja o meu Deus, o meu Salvador, porque Ele se lembrou de mim. Porque Ele se lembrou do seu ventre. E não é fácil ser mãe de Jesus. Porque a Maria que gerou o Filho de Deus, com 12 anos, esqueceu Ele numa festa. Está vendo, mãe? A mãe de Jesus esqueceu Jesus numa festa. Tem mãe que carrega tanta culpa, né? Maria esqueceu Jesus numa festa. E voltou apavorada 3 dias depois. Chegou no menino pensando assim, vou danar com esse menino. Quando ela chegou nesse menino, o menino olhou bem para ela e falou assim, você não sabia que eu estaria aqui cuidando das coisas do meu pai? Ó! Não é fácil ser mãe de Jesus. Porque Jesus, quando começou o ministério, o
primeiro lugar que Jesus foi numa festa de casamento, a primeira festa de casamento que ele foi convidado, o primeiro milagre de Jesus, a Bíblia diz que o vinho acabou. E Maria vai na sua simplicidade falar assim: meu filho, o vinho acabou. Por que Maria foi falar isso para o filho? Preste atenção. Por que Maria foi falar isso para o filho? Porque ela sabia que o Espírito Santo tinha falado para ela: você conceberá o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ela sabia que Jesus era capaz. E ela foi na simplicidade e falou assim: meu filho, o vinho acabou. Ele olha para ela e fala assim: o que tenho eu com você, mulher? Ainda não chegou o tempo. Não é fácil ser mãe de Jesus. Jesus começa o ministério, começa a ficar conhecido, vai andando nas multidões, multidões vão ficando ao redor dele. Um dia Jesus está pregando numa igreja como essa aqui, cheio de gente. Jesus está falando, o povo está sendo batizado aqui, está declarando o reino de Deus. De repente a mãe de Jesus, Maria, chega lá de fora. Quando ela chega lá de fora, ela manda um aviso, fala assim: fala para o meu filho que eu estou aqui de fora, eu e os irmãos dele. Chegaram em Jesus, deram o recado. Jesus olhou bem assim e falou assim: diz para ela que a minha mãe são vocês e os meus irmãos são vocês. Não é fácil ser mãe de Jesus, não. Não é não. Jesus vai concluindo o seu ministério e Jesus cumpre o propósito ao qual ele foi gerado. Jesus vai para a cruz. E a Bíblia diz que lá na cruz, Maria estava aos seus pés. Você que é mãe e está aqui essa noite, imagina aí agora que é o seu filho ou a sua filha que recebeu promessa de Deus, que foi ungido, que pregou. Imagina que é um filho seu. E agora de repente você olha e ele está moído pelo chicote, pregado numa cruz, todo ensanguentado, morrendo. Imagina que é o seu filho. Qual seria a sua reação? Você chega aos pés da cruz, próximo da cruz, um show de horror. Qual seria a sua reação? Eu sei que tem mães aqui que avançariam em cima dos guardas, ou então aprontariam uma gritaria sem tamanho: é o meu filho, tira ele daí. Por que vocês estão fazendo isso com o meu filho? Meu filho é tão bom. Com certeza a maioria das mães faria isso. Jaqueline faria isso, com certeza. Mas a Bíblia diz que Jesus crucificado, por um momento o olhar de Jesus cruzou o olhar de Maria. E nessa hora Jesus falou com Maria. E ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Era João. E ele disse: João, eis aí a tua mãe. E a Bíblia não relata mais nada. Ou seja, Maria estava serena. Uma mãe vendo o filho cumprir o seu propósito, ainda que sangrando, mas serena. Sabe por quê? Porque o Espírito que estava sobre Maria era o mesmo Espírito dessa mulher do filho vivo. Quando ela disse: pode entregar o meu filho para essa mulher, só não mata ele, porque o meu coração se encheu de compaixão. Maria naquela hora estava entregando Jesus para mim, para você, e dizendo assim: eu sei que ele não tem culpa de nada, mas o meu olhar vai continuar sereno, e eu não vou fazer nenhum tipo de escândalo aqui, porque Deus me confiou no meu ventre aquele que vai ser entregue para salvar vocês aqui. Aquele que salvou a humanidade foi entregue, porque foi gerado no ventre de uma mulher serena, de uma mãe que entendeu o que estava sendo gerado no seu ventre. E eu vou dizer uma coisa para você: Maria não é a mãe de Deus, mas Maria foi salva pelo Cristo que habitou dentro dela, porque na cruz ela disse: eu não vou abrir a minha boca porque eu sei que ele tem que morrer.
porque Ele vai morrer para salvar toda a humanidade, inclusive a mim. Ele vai cumprir o propósito, e é isso que eu desejo no coração das mães aqui essa noite, que você cumpra o propósito de mãe na vida do seu filho, para que chegue o momento exato onde ele vai cumprir o propósito de Deus na vida dele, e você possa estar serena, porque você vai dizer: bendito é o fruto que estava no meu ventre, e agora ele será bendito sobre todas as pessoas, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda o nome dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia.